Beleza, pessoal? Então vamos falar um pouquinho sobre minha tese, que foi sobre o problema da detecção de malware. E basicamente o que eu tento tratar nessa tese é responder por que o problema da detecção de malware ainda não foi resolvido. Ou seja, por que a gente enfrenta, né, esse tipo de ameaça e como é que a gente trata isso. Então, para resolver e para responder esse problema, eu sumarizei minha tese nas seguintes perguntas de pesquisa, que basicamente se dividem em dois grupos, né? Que é tentar entender, primeiro, quais são as práticas que a gente já realiza, né? Como é que a pesquisa em detecção de malware é conduzida, quais são os problemas, e do outro lado, o que a gente pode fazer diferente, como é que a gente pode tentar solucionar alguns problemas. Né? Então, como a gente pode ver, a abordagem dessa tese é basicamente metodológica. Né? E falando em metodologia, a metodologia que eu utilizei foi primeiro fazer uma revisão sistemática da literatura, tentar entender quais são essas práticas, quais são os problemas, e a partir dela desdobrar, né, um método para resolver algum desses problemas, e eu seleciono alguns problemas e exemplifico na prática como a gente aplicaria o método para responder essas perguntas. Né? Então, como vocês podem ver na figura, né, em branco a gente tem os papers que foram publicados, basicamente, né, como a gente responde algumas das perguntas, e em cinza a gente tem as perguntas em si. Então, no topo, a gente tem basicamente dois papers, dois capítulos da tese, que são essa revisão da literatura, são essa análise. Né? A gente tem dois, porque infelizmente a gente tem a divisão, né, nessa área entre o que é feito na academia e o que é feito pelas indústrias. Né? Isso é um problema que a gente tenta tratar também. E a partir disso a gente vai respondendo as perguntas, propondo métodos, e tem 4 capítulos dedicados, né, a usar as nossas respostas, usar os métodos para tentar tratar alguns desses problemas, exemplificando como a gente faria e tentando mostrar como metodologia mais forte, né, seria útil, seria bastante relevante para melhorar o nosso cenário. Então, começando, né, pelos papers lá de cima, pelos capítulos iniciais, que tentam responder e traçar um panorama, primeiro a gente foi olhar o que a indústria faz. Né? Então, em termos de detecção de malware, a gente tem basicamente antivírus. Então, é o que a gente apresenta nesse paper, né, que é uma análise dos antivírus na prática, como eles funcionam de fato e quais são as críticas, os pontos fortes e fracos que a gente pode, né, ter desse cenário. Então, o que a gente fez foi pegar antivírus reais, que são utilizados de fato por muitos usuários, e fazer uma análise deles, fazer uma engenharia reversa deles, sobre diversos aspectos. Né? Então, eu não tenho tempo para falar de todos, óbvio, mas a gente tentou analisar com razoável profundidade os aspectos desde performance, usabilidade e, claro, detecção dessas soluções. Né? A gente vai usar isso no futuro depois para estabelecer as nossas próprias definições de como deveria ser uma boa solução de segurança. E a gente identifica nesse tipo de estudo já essa divisão entre a academia e a indústria, porque, por exemplo, se a gente olha para a academia, como a gente pode ver, recentemente a gente tem muitos papers publicados em termos de machine learning, detecção comportamental, e poucos papers em termos de assinaturas. Né? Parece que é um assunto que vai perdendo importância na academia ao longo do tempo. Alguns chegam até mesmo a sugerir que assinaturas não são mais utilizadas pelos antivírus. Né? A gente lê muito isso. O que na prática não é verdade, porque nossa análise mostrou que algo entre 30% e 40% de todas as detecções que os antivírus fazem são baseados em assinatura. É claro, por um lado a gente tem que mais de 50% são utilizando essas técnicas novas, mais robustas, né, que vêm sendo estudadas e desenvolvidas, mas assinaturas ainda é um problema relevante. Então a gente tem que continuar estudando assinaturas, propondo novas assinaturas, melhorando a performance delas, porque é um problema relevante para a indústria e aí é parte da solução desse problema da detecção de malware como um todo. Né? Então a gente tenta traçar esse panorama, identificando quais são, né, os pontos fortes e fracos de cada solução, dos trabalhos da literatura, da indústria e assim por diante. Né? Então a gente repetiu esse processo para a academia. Vamos ver o que a academia fala, né? Vamos ver quais são as práticas adotadas e tentar clarificar. Então, a gente publicou esse paper que basicamente a gente revisa os últimos 20 anos, né, desde a publicação do paper, de publicações em malware nas principais revistas, nas principais conferências da área. Então a gente leu mais de 400 papers em malware para tentar entender quais eram as práticas, né, e contrastar lá com as práticas da indústria. E, claro, a gente fez isso sobre o olhar do método científico, já que a gente está propondo uma solução metodológica, a gente quer analisar, né, quais são as práticas que a gente adota, como é que a gente avalia as soluções, né, e tentar encaixar essas práticas da indústria e da academia se encaixam nessa questão mais sistemática, né, de uma avaliação robusta, cientificamente falando. Né? E a gente consegue estabelecer, né, vários parâmetros e consegue identificar algumas fragilidades. Por exemplo, a gente consegue ver que não tem um padrão muito bem definido para o estabelecimento do tamanho dos datasets, né, que são utilizados nos experimentos. Então a gente pode ver nessa figura que a gente tem diversos tamanhos de dataset utilizados ao longo do tempo,
sem nenhum padrão. A gente não consegue observar nenhuma relação muito clara entre eles. Parece que cada pesquisador estabelece o seu dataset ideal. E, claro, a gente vê que ao longo do tempo a mediana vem crescendo, né? Como se a gente supusesse que adicionando mais exemplares, nossos datasets ficariam mais representativos, seriam melhores, né? Mas não tem uma guideline clara para definir o que é um bom dataset, né? Então, em termos científicos, a gente pode robustecer tanto as práticas industriais como as nossas próprias práticas acadêmicas, né? E a gente analisou, né, esse e diversos aspectos. Tem aqui uma lista, de novo, eu não tenho tempo para falar sobre todos os aspectos, mas eu selecionei alguns, né, como esses problemas de avaliação, como problemas de reproducibilidade, para tentar, né, tratar esses problemas e demonstrar nos 4 capítulos que seguem como, tratando esses problemas, a gente teria soluções mais robustas, né? Então, eu vou tentar, em cada um deles, mostrar pequenas contribuições baseadas nesses aspectos frágeis que nós identificamos em termos dos métodos científicos. Então, o primeiro aspecto que a gente trata é o problema do contexto, porque a gente nota que muitos trabalhos supõem contextos globais, como se as coisas se generalizassem muito bem. Mas não é o que acontece na prática. A gente tem contextos locais. Então, no caso, eu analiso o contexto dos malwares nacionais, dos malwares brasileiros. A gente sabe que eles têm características particulares. Então, eu tenho conduzido uma análise dos exemplares de malware, venho coletando esses exemplares ao longo de muito tempo, a gente observa, né, que eles evoluem, que eles mudam de característica ao longo do tempo, e que alguns exemplares desses, eventualmente, por exemplo, como os exemplares CPLs, que surgiram aqui no Brasil, eventualmente migram para o cenário global. Então, a hipótese aqui é que se a gente analisar o cenário nacional, né, cenários locais, a gente pode extrair inteligência que pode ser utilizada, né, no cenário mais global. Então, basicamente, essa é a proposta, né? Então, que tipo de malware que a gente pode estabelecer que fez essa migração? O malware bancário brasileiro, né? Então, a gente consegue capturar exemplares de malware como esses, né, que se passam por bancos e que são surgidos no Brasil, são uma característica marcante, né, dos tipos de ameaça da internet brasileira. E, eventualmente, as ameaças bancárias foram surgindo no Brasil e foram se espalhando ao redor do mundo com as características, né, do malware brasileiro, né? E isso continua acontecendo. Então, se a gente olhar para esses cenários mais localizados, a gente pode, eventualmente, prever movimentos atacantes. Por exemplo, vamos migrar, né, para a questão do malware bancário dispositivos móveis, né? Eu trabalhei também com exemplares Android. A gente nota, por exemplo, que muitos bancos no Brasil têm oferecido plataformas via WhatsApp, né, para fazer transações bancárias. A gente mostrou um ataque contra essas plataformas, né? E no momento esse tipo de plataforma só existe no Brasil. Mas conforme os outros lugares ao redor do mundo começarem a adotar soluções parecidas, eventualmente eles vão sofrer, né, ameaças similares devido à característica, né, do modelo de ameaça da plataforma Android, né, da plataforma do WhatsApp no Android. Né? Então, se a gente conseguir observar esses fenômenos acontecendo em modelos regionais, a gente eventualmente pode fazer a transição, né, desse tipo de conhecimento para detectar ameaças globais. Então, essa é a primeira contribuição que a gente deu. Obviamente, eu não tenho tempo para falar de todos os aspectos. Se alguém tiver mais interesse, eu tenho uma apresentação inteira lá no Usenix Enigma só sobre as ameaças brasileiras. Eu convido todo mundo a assistir. Só que, se a gente vai tratar ameaças regionais, a gente tem que ter métricas apropriadas para avaliar isso, porque, novamente, as métricas são utilizadas globalmente também. Então, o que a gente fez foi analisar como é que se avalia soluções de antivírus, né? Como é que a indústria avalia suas soluções e como é que a academia avalia as soluções da indústria, né? Novamente tentando, né, fazer a ponte entre esses dois mundos. E a gente nota novamente que tem muita generalização de conhecimento, né, sobre os malwares, né? E a gente precisa olhar mais para o cenário local. Então, quando a gente faz essa análise, a gente vê que claramente os exemplares brasileiros eles são menos detectados, né? Sejam eles binários, sejam eles páginas web maliciosas como phishing, eles são menos detectados do que as ameaças ditas globais. Por quê? Porque o cenário brasileiro tem características particulares. A gente precisa olhar para isso e levar essas informações, esse conhecimento sobre as ameaças nacionais para o resto do mundo para melhorar a detecção como um todo, né? Então, a gente precisa de melhores métricas de antivírus. Porque a gente, muitas vezes, foca apenas em taxa de detecção, mas essa não é a única métrica relevante. A gente tem outras métricas. Por exemplo, a gente tem o efeito da regressão. A gente sabe que quando o antivírus é atualizado, assinaturas novas, detecções novas não são apenas inseridas na base de dados, mas também removidas para manter a performance. E com isso, alguns exemplares param de ser detectados ao longo do tempo, como a gente pode ver na figura. Esse é um efeito chamado da regressão. Então, a gente sabe que dois antivírus, embora detectem o mesmo número de exemplares, um antivírus que não oferece regressão é melhor do que um antivírus que oferece regressão. Então, a gente tem que ter métricas para avaliar tudo isso. Então, foi basicamente o que a gente propôs nesse trabalho.
propusemos uma série de métricas, né, não tenho tempo para falar de todas novamente, mas que permitem analisar a operação dos antivírus sobre uma série de questões, uma série de aspectos. E com isso a gente consegue demonstrar, por exemplo, que 3 antivírus que ofereçam a mesma taxa de detecção, detecte os mesmos exemplares, não são iguais. Porque quando colocamos esse diagrama sobre todas as métricas avaliadas em conjunto, observamos que alguns antivírus são mais coerentes, são mais bem distribuídos na sua operação do que outros, que podem ser agressivos numa métrica, mas não ser muito agressivo, não ser bom em detectar algum outro parâmetro, né? Então a gente tem que avaliar isso como um todo. Eu acredito que esse tipo de avaliação vai ajudar a metodologia mais robusta, né, para os nossos experimentos científicos. E eu fico muito feliz quando isso acontece, quando a gente tem, por exemplo, uma uma dissertação de mestrado lá na Inglaterra, citando, né, como parte da metodologia, o meu trabalho, dizendo, bom, a gente vai analisar antivírus sobre esse tipo de metodologia. Eu acredito, então, que a gente, né, atingindo essa missão, a gente conseguiu contribuir um pouquinho, né, metodologicamente falando, né, para avaliar soluções de antivírus e resolver o problema da detecção de malware como um todo. Mas, bom, esse não é o único aspecto que a gente tem que tratar. A gente tem outros aspectos que são muito importantes. Muitas vezes a gente tem aspectos negligenciados na operação de um sistema, como, por exemplo, a performance. Todo mundo olha muito para o antivírus do ponto de vista de detecção. Quantos exemplares ele detecta? Mas não analisa qual é a performance do antivírus, quanto de impacto ele causa na performance. E a gente considera isso importante. A gente identificou esse aspecto, né, faltando na literatura mais análise nesse sentido. Por isso a gente propôs soluções em hardware. A gente quer combinar hardware com software para fazer antivírus mais eficiente. Então a gente propôs, de modo geral, arquiteturas em 2 níveis, em que o hardware vai funcionar como uma espécie de triagem para eventos de segurança e vai chamar o antivírus na segunda camada apenas para confirmar aquela detecção, para identificar que exemplar é aquele, para dar uma certeza de que aquilo é de fato um malware. Mas o antivírus só entra em ação quando o hardware detecta uma anomalia, né? Ele não fica operando o tempo todo e com isso a gente diminui, né, o overhead que o antivírus normalmente causa na máquina, né? Então o que a gente propõe no fim das contas é uma mudança de paradigma, né? Em vez do antivírus operar em software o tempo todo, consumindo ciclos da CPU, ele vai operar em bursts, né, entrando em ação quando o malware é detectado pelo hardware. Como a gente espera que a gente vai ter mais software benigno rodando do que infecções, a gente acredita que poucos picos de processamento vão acontecer, que na maior parte do tempo, né, o antivírus em software vai estar em idle, ali, não causando impacto na CPU. E a gente propôs uma série de mecanismos, né, que podem implementar esse tipo de coisa em hardware. Eu não tenho tempo para discutir cada um em detalhes, mas eu posso falar assim que a gente propôs mecanismos baseados na instrumentação do Branch Predictor, todos eles seguindo essa arquitetura de 2 níveis. A gente pode propor a adição de uma FPGA ao sistema para aumentar a capacidade de processamento, visando um mecanismo de segurança. A gente pode instrumentar o monitor de páginas de memória, né, o controlador de memória dos sistemas. A gente pode propor um coprocessador aliado ao sistema para executar essas ações de segurança, e em todos eles o resultado é bem similar, que é a diminuição do overhead. Como a gente vê em preto, se a gente fosse monitorar o sistema todo, né, utilizando qualquer uma dessas abordagens completamente em software, a gente teria um overhead tão grande que a gente passaria mais tempo monitorando o sistema do que, de fato, computando, né, a ação que a gente quer computar. Sendo que quando a gente utiliza um mecanismo em hardware, a gente basicamente elimina esse overhead. E, bom, para unificar tudo isso, a gente acredita que a gente tem que predizer, né, quais são as próximas ameaças. A gente tem um método científico robusto, aplicado à segurança, o método científico vai nos permitir fazer predições, né? Então, unificando tudo que eu apresentei, eu tentei predizer, né, algum ataque que eventualmente poderia vir e tentar já propor uma solução, que no caso foi uma solução baseada em hardware, no caso para o problema do fileless malware, um malware que atua somente em memória. Quando eu comecei a estudar esse assunto em 2017, eles estavam, né, já indicavam uma crescente, eu acho que eu acertei razoavelmente, né, nessa predição, porque de fato eles são um problema hoje. E a hipótese aqui é que a gente propor um mecanismo já em memória, um mecanismo secure by design, né, a gente vai ter hardware que possa suportar eventuais ameaças de segurança que possam surgir no futuro, né? Então, como aqui a gente está tratando malware que opera em memória, a questão aqui é como escanear memória de forma eficiente. A gente devia desenvolver hardware que desde já escaneasse memória de forma eficiente, caso esse tipo de solução ficasse mais popular. Então, o que eu propus é instrumentar o controlador de memória dentro dele, né? Vou pular os detalhes da figura aqui de implementação, para falar que a ideia é que sempre que a gente escrever na memória, a gente escaneasse, a gente tivesse um pequeno antivírus dentro da memória, escaneasse essa memória e entregasse dados já escaneados.
né? Então, todo dado que a gente executasse no sistema fosse um dado já escaneado, o sistema sempre entrega dados seguros para execução pelo processador. Então, essa é basicamente a ideia. E, novamente, quando a gente propõe esse tipo de coisa, a gente vê que o overhead, comparado com uma solução tradicional, é muito menor, porque o hardware já está fazendo isso, eu não preciso ter um antivírus ali realizando essa tarefa usando a própria CPU. Então, a gente diminui, basicamente, uma ordem de grandeza no overhead que a gente impõe. Certo? Então, essas basicamente foram as 4 contribuições que a gente deu para mostrar como olhar para os aspectos negligenciados e tentar abordagens alternativas podem propor novos caminhos, novas soluções e nova metodologia para tratar o problema do malware. Obviamente, tudo isso foi publicado em diversos papers. Os capítulos que eu apresentei aqui não são os únicos, mas são os que eu achei mais relevantes. A gente publicou uma série de artigos em diversas ramificações dessa pesquisa, porque cada vez que a gente olha para um aspecto, a gente vê que sempre existe algo que a gente pode contribuir metodologicamente. Todos esses ferramentas, soluções que eu propus estão disponíveis online nessa plataforma, então qualquer um pode acessar lá e utilizar todas as soluções, essas métricas que eu propus, está disponível como um serviço na web. E bom, e para sumarizar, né, lembrando que eu propus, identifiquei que existia um problema também metodológico, né, na forma que a gente trata o problema de detecção de malware, e supus que se a gente olhar mais cientificamente, se a gente for, né, minuciosamente no método científico, a gente vai encontrar formas de melhorar as práticas tanto da academia quanto da indústria, né, e tentar integrar esses dois mundos para fazer soluções de segurança mais robustas, e acredito que se a gente fizer soluções experimentais mais robustas, a gente contribui mais para tentar resolver o problema da detecção de malware. Né? A gente identificou algumas fragilidades e exemplificou em 4 cenários, né, que são os 4 cenários que eu coloquei aqui, né, como a gente poderia contribuir, olhando mais para o contexto, olhando mais para as métricas, olhando mais para o hardware e tentando usar o método científico para prever ameaças futuras. Então, assim, eu espero ter contribuído um pouquinho. Eu tenho que agradecer a uma série de pessoas e estou disponível para responder perguntas.